A paz do Senhor a todos os irmãos, eu sou o teu irmão evangelista Jonatas e hoje nós estamos aqui com uma novidade no canal, resumos da Bíblia. E hoje nós estamos iniciando no livro tão amado, tão pregado, tão ensinado, o livro do nosso querido profeta Abacuque. Hoje eu escolhi esse livro para iniciar por se tratar de um livro inspirador. É um livro inspirador, um livro que nos cativa, por se tratar de um tempo desafiador, onde esse profeta estava inserido, e se tratar do desafio que ele viveu naquele período. Então achei por bem a gente começar por esse livro. Obviamente você deve estar se perguntando, né? Mas mais uma série. O objetivo desse canal é ajudar os irmãos no sentido da palavra em diversas direções. Então nós estamos indo em diversas direções para nós podermos de alguma forma ajudar. Por exemplo, nós temos a série do Personagens Bíblicos, que é a série que mais está parada, mas está lá, né? Uma hora ou outra a gente vai estar postando um vídeo aí, prosseguindo. Nós paramos no Patriarca Jacó, tá? Pode nós darmos o prosseguimento ali no Patriarca Jacó, mas está parada, mas está lá, tá? Então é uma série que tem no canal, Personagens Bíblicos, que vale a pena você conferir, tá? Temos a série Personagens Bíblicos, temos Pregações, temos a série mais nova, Você Entendeu Errado, e temos a série Parábolas de Jesus. São 4 séries que nós temos aí nesse canal, e temos as pregações também que nós postamos também, tá bom? Mas eu pretendo agora focar mais na questão do estudo, na questão mais de incentivar os irmãos na arte da pregação, sempre focar nessa parte aí da homilética, tá bom, irmãos? A arte da interpretação da palavra e da pregação. Então, seguindo esse sentido, essa direção, nós estaremos iniciando essa nova série Resumos da Bíblia. E eu tenho certeza que será abençoador para a sua vida e para a sua casa, tá bom? Então aproveite, chame quem está no sofá para a sala, chame seus amigos para participar, compartilha esse vídeo, e só quem ganha é o céu, não somos nós, tá bom? É o céu, e Deus sabe o esforço que nós estamos fazendo é apenas para proporcionar a vocês aí um conhecimento mais amplo e mostrar para você a simplicidade do Evangelho. Não é difícil, é simples. Nós só precisamos aprender e buscar pela via correta. Então vamos lá, direto ao ponto agora. Profeta Abacuque. O autor desse livro é incerto. Abacuque. Quem escreveu o livro do profeta Abacuque nós não sabemos. Mas uma coisa que nós podemos inferir do texto é o tempo onde esse profeta está inserido, atuando. Porque pelos indícios, pelos acontecimentos do momento ali onde o profeta está inserido, nós conseguimos identificar esse tempo. E o tempo era de cativeiro, tempo do cativeiro babilônico. Ele estava começando a sentir aqueles vestígios que a tempestade dá antes dela chegar. É quando você observa lá na frente algumas gotas apenas pingando aqui na frente, e quando você olha lá adiante você vê a tempestade vindo. O tempo já está fechado, só que aqui está pingando apenas as gotas. Ele estava vivendo o tempo dessas gotas, estava chegando a tempestade. Tudo aquilo que Deus havia dito, proferido através do profeta Jeremias, do juízo que viria pelo motivo do povo não ter dado atenção à palavra de Deus, a advertência que Deus deu a Ezequiel lá entre os cativos da Babilônia, que Daniel também estava ali dentro do palácio, mas dando admoestações, alertando o povo. Só que Daniel, ele é usado ali para animar o povo que foi levado para o cativeiro dentro do palácio. E quando eles foram inseridos para dentro do palácio,
os desafios deles foram outros, mas enfrentaram desafios. Tá? Então eu quero focar em Ezequiel, Jeremias, que são os profetas ali, e Abacuque, que são os profetas que viveram possivelmente nesse mesmo episódio, vivenciaram esse mesmo momento, só que em lugares diferentes, a quilômetros de distância, mas viveram esse mesmo momento. Nós falamos sobre o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava na Babilônia também. Só que lá na Babilônia, Ezequiel, Deus dá uma experiência a Ezequiel, que Deus mostra tudo o que estava acontecendo em Judá, em Jerusalém, mas sem tirá-lo da Babilônia. Ele era levado, assim como João foi arrebatado ao céu, levado em espírito ao céu, só que a diferença é essa. João foi levado em espírito e levado ao céu. E no céu Deus mostrou para ele a sua glória e tudo aquilo que haveria de vir. Enquanto, em contrapartida, Ezequiel não foi levado em espírito. A Bíblia não diz que que ele teve um arrebatamento assim como João, mas que Deus mostrou a ele. É uma experiência assim de uma visão. Sempre ele vai falar disso, visão do Vale de Ossos Secos. Ele teve uma visão. Ele não saía, o espírito dele não saía da Babilônia. Ele estava na Babilônia. Só que Deus projetava ali a visão dos acontecimentos do momento real, em tempo real, do que estava acontecendo em Jerusalém. Então olha que coisa forte, que coisa tremenda. E nós vemos a preocupação de Deus em reunir as tribos, o povo que agora estava nesse sofrimento tão grande. Às vezes nós esquecemos, mas o momento quando o juízo de Deus está sendo executado, quando pela nossa desobediência nós começamos a ter que sofrer e lidar com a crise, o mais preocupado, aquele que está mais preocupado, aquele que está mais envolvido para tentar nos proteger e nos ajudar, é o próprio Senhor. Ele permite porque foi inevitável. Você causou, nós causamos, o povo de Judá causou. Mas Deus permite porque Ele é justo, mas ao mesmo tempo Deus se entristece e Deus está ali atuando e vendo ali uma possibilidade de salvar e ajudar aqueles que se renderem e que viverem pela fé. E é isso que o profeta Abacuque vai dizer. Deus vai dizer para o profeta Abacuque: não se preocupe. Isso vai acontecer porque a alma desse povo é inchada. Ou seja, a soberba os consumiu. A soberba desse povo, o Abacuque, para os quais você tem clamado, direcionado orações, a alma deles é soberba, é inchada. Eles não estão preocupados em receber o livramento e a ajuda de Deus, a minha ajuda. Na verdade, eles estão vivendo aquilo que eles querem viver. Mas o justo viverá pela sua fé. Aí ele mostrou para Abacuque que havia um divisor de água. Havia um divisor de água, porque toda tribulação, toda crise, ela cria um divisor de água. Ela vai separar o justo do injusto. Ela vai separar a luz das trevas. Ela vai separar o bom e o ruim. Vai separar o trigo e o joio. Então todo momento de crise, de guerra, de tribulação, vai gerar ali vai criar um divisor de águas. Então tudo isso serve para separar aquele que é e aquele que não é. Então nesse tempo de Abacuque foi o que aconteceu. Fica tranquilo, o justo viverá pela fé, ou seja, pela fé. Aqueles que não vivem pela fé vão se entregar, vão servir de chicote na mão de Satanás, ou seja, vão servir de auxílio até contra o seu próprio povo, para os caldeus. Vão se vender, vão fazer tudo isso. Mas não se preocupa não, o justo viverá pela fé, ou seja, fé ali é emuná no hebraico, que significa resistência, fidelidade. O justo, pela sua resistência, pela sua fidelidade,
a mim, ele vai viver. Ele vai prosseguir. Amém, irmãos? Olha que palavra poderosa. Agora vamos continuar aqui. Isso foi apenas uma consideração para a gente ter um panorama de tudo aquilo que a gente está falando, para a gente chegar no livro de Abacuque. Agora, rapidamente, para resumirmos, Abacuque. Consideração inicial, o nome dele, abraço. O nome de Abacuque significa abraço. E talvez essa expressão indique que mesmo naquele tempo de caos, aquele tempo onde o juízo de Deus estava sendo ali despejado sobre aquele povo por desobedecer às ordens de Deus, ao mesmo tempo Deus estava abraçando aqueles que pela fé viveriam, estavam vivendo na presença dele. Esse período foi o início do cativeiro babilônico. É o exemplo que eu dei da chuva, da tempestade. As pequenas gotas chegam primeiro do que a tempestade. A tempestade está vindo lá atrás. Quando você olha, você observa tempo fechado, mas aqui as gotas começam. E Abacuque, ele está vivendo, ele está orando porque ele está sentindo as gotas. Por isso que ele começa no capítulo 1, indagando a Deus e falando: Senhor, até quando gritarei violência e o Senhor não me escutará? E ele vai falando e levantando uma série de questionamentos ao Senhor. Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Por que o Senhor me faz ver? Ele está vendo o que ele não queria ver, ele está sentindo o que ele não queria sentir, ele está vivenciando algo que ele acredita ser injusto. Porque na concepção de Abacuque é a mesma que a nossa. Na concepção de Abacuque, o justo ele não tem que sofrer. A concepção de Abacuque apenas quem sofre são aqueles que fazem o mal. Mas nós sabemos que não, porque há um homem na Bíblia chamado Jó, que mesmo sendo bom, teve que passar por provações. E a diferença é que pela fé, Jó venceu e foi até o final. E nós temos o exemplo, nosso maior exemplo, que é o de Cristo, que mesmo sabendo que o povo iria rejeitá-lo, pegou a cruz, recebeu os açoites, mesmo sendo inocente, e foi até o final com a sua cruz. Então, é o nosso maior exemplo. Aqui nós observamos que ele está nesse momento, onde ele percebe essas gotas e ele começa a questionar: Senhor, por que está vindo a tempestade? Por que que isso está chegando até nós? Por que nós fizemos alguma coisa? Senhor, isso não é normal. Senhor, isso não é natural. Você já se perguntou isso? Senhor, mas como pode? A pessoa vive fazendo o errado e agora está colhendo os frutos bons. E nós aqui fazendo certo temos colhido tribulação. Por que isso está acontecendo? É quando você não é conformado com o ambiente. E isso é bom, significa que você é um daqueles que vive pela fé. Quando nós vivemos pela fé, lembra o divisor de águas? Você não vai se conformar mesmo. A palavra de Deus diz: não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então já mostra que você está à frente. Então quando você percebe que o ambiente está totalmente mudado, você sente essa diferença, coisa que ninguém está sentindo, já significa já que há algo dentro de você que neles não tem mais. Então é motivo para você glorificar a Deus. E Abacuque começa a perceber isso e começa a orar: o ímpio cerca o justo. E ele vai falando várias coisas. E a resposta que Deus dá para ele é a que ele menos queria ouvir, que ele não imaginava ouvir. Ele fala: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Suscito os caldeus, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas que não são tuas. E ali Deus vai falando: sou eu, Abacuque, que estou permitindo essa tempestade chegar até vocês. Eu sei, muitas vezes eu livrei, eu não deixei chegar, mas a minha taça encheu. Era esse momento. Deus já havia dito isso a Jeremias, a Ezequiel: a taça encheu, chegou o momento. Chegou tão certo que esse momento chegou, que a minha glória, ela saiu do templo e ninguém fez nada. O templo vai ser destruído, Abacuque. Chegou o momento.
Então Deus vai desenrolando e falando tudo isso para ele, e ele vai levantar uma outra série de questionamento. Ele replica a Deus, a réplica do profeta. E ele vai dizer o seguinte: Senhor, mas o Senhor vai usar uma gente mais ímpia do que o teu povo. O Senhor vai usar os ímpios, os injustos, para punir os justos? E aqui eu perguntei, né, ao texto, e o texto me deu a resposta. Há um texto que vai dizer assim, que todo pecado que nós cometemos no tempo da ignorância, quando nós pedimos perdão e se arrependemos, esse pecado, ele é perdoado, porque foi cometido no tempo da ignorância. Mas quando você pratica um pecado sabendo que é pecado, essa culpa está na tua conta. Essa culpa ela é um pecado premeditado. E quão pesado é a consequência de um pecado premeditado. Uma coisa é um pecado por um vacilo, por acidente, mas é o que tem que acontecer na vida do crente. Mas o pecado projetado é um crente que sabe da verdade, mas mesmo assim ele usa da liberdade que Deus deu a ele, como está em Gálatas 5:1, para poder praticar o pecado. E aqui ele replica: mas se usar esses homens maus para punir o teu povo que é bom e é justo. E Deus fala: é eles mesmos que eu vou usar, mas depois eu visitarei eles, a Babilônia, e eu vou punir eles. Mas aqui por quê? Essa pergunta de Abacuque aqui, ela teria uma resposta. Seguindo esse sentido que eu passei aos irmãos agora, quando nós cometemos um pecado sabendo que é pecado, é um pecado projetado, uma iniquidade, nós se tornamos piores do que os ímpios. Porque os ímpios pecam sem saber da verdade. Mas agora o povo de Deus estava pecando conhecendo a verdade. E quando você peca conhecendo a verdade, você se torna pior do que o ímpio. A sua situação aparenta. Abacuque diz para Deus, ele replica a Deus, dizendo que há uma diferença, que eles são justos. Só que quando o povo peca, o fato de Deus estar, da taça de Deus ter enchido e dele estar agora executando o juízo, já mostra isso, que eles não são tão justos assim. Eles pecaram sabendo da verdade, então eles estavam bem abaixo daquele povo. Porque quando nós pecamos, nós estamos muito abaixo. Achamos que estamos num nível superior, mas não. Porque nós conhecemos a verdade. O ímpio não conhece, mas nós conhecemos e mesmo assim decidimos pecar. Então nós se tornamos piores do que eles. Então que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Capítulo 2, a oração do profeta e a vigilância. Ele sobe sobre a minha torre de vigia estarei e vigiarei. E ele ora: aquele que fala comigo. Eu vigiarei aquele que fala comigo. Ele estava ali aguardando a resposta de Deus e Deus responde. Ele fala: Abacuque, tudo isso vai acontecer. Resumindo. E agora eu quero que você destaque essa frase porque ela é chave. É uma frase chave, um versículo chave no livro de Abacuque, já que nós estamos tratando de um resumo. Você destaca aí Abacuque 2:4. Deus ele vai responder o quê? Essa pergunta que Abacuque fez agora. Mas se você vai usar esse povo ímpio? E Deus vai responder: Abacuque, a alma desse povo é inchada. A alma desse povo, Abacuque, é soberba. Sabe o que é soberba, irmãos? Soberba é aquele que acha que não precisa de ninguém, até mesmo de Deus, não precisa, porque ele é autossuficiente. O soberbo é esse. E um exemplo, um parâmetro de soberba, um exemplo de soberba, nós temos na maior rebelião que houve no céu. Quando Satanás, né, o anjo de luz, o querubim ungido, pensou em subir, se achou autossuficiente para subir e elevar o seu trono acima de Deus. Deus pegou e despencou ele abaixo. Então isso já veio dele. Isso está intrínseco à nossa natureza. E nós precisamos eliminar, não podemos permitir que ela fale mais alto do que
a nossa vontade, o nosso desejo e a nossa dependência de Deus, porque nós temos dependência de Deus, nós somos completamente dependentes do Senhor. Por mais que a nossa carne às vezes fale, você é autossuficiente, você não precisa disso, você não precisa orar, você não precisa buscar como você tem buscado. Isso aí, irmãos, é a tua carne dizendo. Lembra lá de Adão, de Eva, quando caiu? Ela caiu seguindo a recomendação e a orientação da serpente, que diz o quê? Come a árvore, ela é boa para dar entendimento, você será como Deus. Você vê a soberba, você será como Deus, soberba da vida, que está lá em 1 João 2. Então, irmãos, tome cuidado com as propostas que te colocam acima de pessoas. É só a pontinha, está disfarçado. No começo você vai estar acima das pessoas e logo você vai achar que está acima de Deus. E quando você acha que você está acima de Deus, você já não faz mais nada daquilo que você deveria fazer, você não respeita ao próprio Senhor. E para nós chegarmos no céu, nós temos que ter submissão a Deus e às autoridades constituídas por Ele na terra. Então, ele replica e Deus vai responder: a alma dele é soberba, inchada, mas o justo, o meu justo, pela sua fé viverá. Ou seja, Abacuque, eu não deixei vocês desamparados. Vocês têm a fé de vocês. Usa a fé de vocês. Seja fiel. E Abacuque recebe essa resposta de Deus e ele coloca ela bem guardada em seu coração. Prova disso que aqui em Abacuque 3, naquele momento de caos, ainda não passou, a chuva está vindo, a tempestade está chegando, ele está vendo coisas que ele não queria ver, a opressão está grande, está piorando cada vez mais, e ele sabe que vai piorar porque ainda está chegando, é só o reflexo ainda. Ele começa a adorar, porque crente, irmãos, quando você está chegando na estatura que Deus quer, quando você está chegando no estado que Deus quer que você esteja, quanto mais Deus te aperta, Deus pode te apertar, e no final não vai sair xingamento. Se Deus te apertar, no final não vai sair murmuração. No final de um crente fiel, quando Deus aperta, sai a adoração, louvor. E é o que Abacuque faz. Abacuque começa a louvar o Senhor. Ouvi a tua palavra e temi. Abacuque 3. Aviva a tua obra no meio dos anos. Na ira lembra-te da misericórdia. E ele começa a falar, o Senhor veio de Temã. E ele vai ali decifrando, ali trazendo a visão que ele está tendo e compondo como louvor ao Senhor. E quando ele chega lá no 3:17, ele fala, porém ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que os animais sejam exterminados dos currais, ele vai dizer, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Que palavra gloriosa, irmãos. Ele sabe, aquilo está chegando, nem chegou, mas Deus falou, não vai resolver o problema dele, não vou resolver. Você vai ter que passar por isso, Abacuque. Mas o justo viverá pela fé. Ele se apegou a isso. De tamanha forma ele falou, então tá bom, é fidelidade. Então permanecerei fiel ao Senhor. E permanecerei não só fiel, mas alegre. Passe o que passar, custe o que custar, eu permanecerei me alegrando no Senhor. E ele vai falar que o Senhor, olha a experiência daqueles que vivem pela fé, mesmo em tempos de crise. Ele fala que da experiência de o Senhor me fez como as corças. As corças, irmãos. A gente vê, você nunca viu uma corça suja. Ela pisa na lama, ela anda no meio da crise. É isso que Abacuque está mostrando. Eu estou com meus pés na crise. Eu estou caminhando, estou vendo tudo acontecer. Tudo indo de mal a pior. Porém, o meu coração está nos altos montes. O meu coração, Deus elevou acima da crise.
E eu consigo ter paz e alegria verdadeiramente, mesmo que a crise não tenha sido resolvida. Mesmo que eu não sei quando vai acabar, mas eu sei que o combustível que Deus injetou dentro de mim, é o suficiente para mim atravessar e não se importar com o que vai acontecer quando tudo isso acontecer. Então, irmãos, esse foi o nosso resumo do livro de Abacuque. Tire um tempo e leia esse livro tão maravilhoso e você vai ser com certeza encorajado a prosseguir, a não desanimar, a não desviar do caminho do Senhor. Porque você sabe, a crise ela vem também para quem é justo, não é só para quem é injusto. E ela, quando vem para o justo, é justamente para nos tornar mais fortes. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua casa.